Em One Piece, as Akumas no Mi são capazes de conceder poderes absurdos aos seus usuários. Algumas bizarrices, como transformar a pessoa numa jaqueta viva, ou até frutas dignas de rivalizar com o verdadeiro deus. E com quase 200 frutas já reveladas, eu separei as 5 mais poderosas e tenho certeza que vão superar as expectativas de muita gente. Então fica comigo até o final e bora conhecer quais são elas. E aí galera, eu sou o Kevin e hoje eu vou estar falando sobre um tema que eu adoro, que é One Piece. Mais especificamente sobre as frutas mais poderosas de toda a obra. Antes da gente iniciar, só vou dar um contexto rápido sobre One Piece. E nesse mundo de piratas e marinheiros, existem 2 poderes que fazem com que os lutadores se destaquem um dos outros. E eles são o Haki e as frutas do diabo, as Akumas no Mi. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles para que você já tenha um contexto. Haki também pode ser traduzido como vontade. E existem 3 poderes principais dele, que são o Haki da observação, que permite um instinto mais apurado em relação aos seus arredores e te faz poder prever golpes. O Haki do armamento, que te permite concentrar em uma parte específica do teu corpo para que ela seja mais protegida ou que consiga dar um golpe mais forte. E também o Haki do rei, para pessoas que já nasceram com potencial para ser um rei ou um governante. Esses são os 3 tipos de Haki básico. E agora do lado das Akumas no Mi, nós também temos 3 tipos básicos. Paramécia, que é o tipo mais comum e que torna o usuário sendo um super-humano, dando uma capacidade física para ele, como tornar o corpo dele de borracha. Nós temos o tipo Zoan, que faz com que o usuário tenha transformações, a maioria delas baseada em animais, e também temos o tipo Logia, que faz com que o usuário se torne um elemento da natureza. Agora, só queria dar mais um contexto rápido, que é a respeito das frutas em si. Esse já é meu segundo vídeo sobre as frutas do diabo, as Akumas no Mi. Então, caso você veja esse vídeo e não tenha encontrado alguma, tenha sentido falta, vou estar deixando o card do meu outro vídeo, então assim que terminar esse, vai lá conferir aquele. Todos os contextos dados, sem mais enrolação, bora pro vídeo. É uma Zoa mítica do dragão azul. É uma fruta que permite com que o usuário se torne um gigantesco dragão azul. O usuário dessa fruta é um dos 4 imperadores Kaido. Não só ela permite que o Kaido se torne um gigantesco dragão azul, com escamas praticamente impenetráveis, como também dá acesso a ele utilizar uma grande rajada de fogo e também consegue manipular alguns outros elementos, como a gente vê ele jogando alguns tipos de raio e até mesmo ventos cortantes para cima dos oponentes dele. E cara, a forma híbrida dessa fruta deixa o Kaido literalmente um monstro. Vale o título dele de criatura mais forte do mundo, cara, porque o Kaido utilizando essa fruta fica praticamente imparável. Realmente, numa luta 1 a 1, aposte no Kaido, cara, porque essa fruta é muito insana. E um detalhe é em relação ao nome dela, que é Grande Dragão Azul. Por isso que o Vegapunk diz que a fruta do Momonosuke é uma fruta que não deu certo, porque ele se torna um dragão rosa. Essa fruta ele ganhou quando ele ainda fazia parte dos Piratas Rocks, e quem deu pra ele foi a Big Mom. A gente viu isso nos flashbacks do Kuma também. E cara, ele fez valer essa fruta dele e chegou ao topo do mundo da pirataria, se tornando um dos 4 grandes Yonkous. E bom, a gente sabe muito bem o porquê. Ele foi derrotado pelo Luffy em Wano, mas não só pelo Luffy, por mais uma galera, e ele ainda já estava meio alcoolizado e já tinha várias coisas assim. Mas eu acredito que, mesmo pegando a galera toda de novo contra o Kaido sem bebedeira, eu acredito que ele ainda consegue dar um pau em muita gente. A fruta do tremor. Uma fruta do tipo paramécia que permite ao usuário criar tremores. Quem consumiu essa fruta foi o Edward Newgate, também conhecido como o Grande Pirata Barba Branca, e posteriormente Barba Negra após o final da Guerra de Marineford. É a fruta com que fez que o Barba Branca se tornasse o homem mais forte do mundo. E realmente a gente vê que esse título faz sentido, cara. A quantidade de coisa que esse cara conseguiu fazer na guerra, morrendo, é muito impressionante. No começo da guerra, já foi dito que essa é a fruta que tem potencial de destruir o mundo, porque a destruição que essa fruta causa é muito insana, cara. Não só ele consegue fazer
terremotos numa ilha inteira, como ele consegue estar quebrando o próprio ar, cara. O próprio ar, cara. Ele consegue fazer maremotos nos mares. É uma fruta muito insana, cara, que a gente vê sendo muito bem utilizada pelo Barba Branca. Ele é um cara que chegou a um nível de controle tão grande que ele consegue fazer com que uma pequena parte da mão dele, de onde ela toca, tenha um tremor concentrado. E ele faz isso em alguns membros da marinha, cara. Tem uma cena que ele bota a mão na cabeça do cara e faz um tremor na cabeça do cara, velho. O cara nunca mais vai ser o mesmo depois disso. E, meu, poder destrutivo dessa fruta eu acredito que não tem nenhuma outra que chegue perto disso, cara. Porque realmente é um nível muito absurdo de destruição. E agora eu só quero ver o que o Barba Negra vai aprontar com essa fruta. E agora, a primeira fruta do nosso top 3 é a fruta da escuridão. Uma fruta do tipo Logia, que permite ao usuário controlar a escuridão. O usuário dessa fruta é o Marshall D. Teach, depois que ele supostamente roubou a fruta do Tet, que era um membro da grande frota do Barba Branca. Diferente das outras Logias, essa não é uma fruta que deixa com que o usuário fique intransponíveis para ataques. Muito pelo contrário, é uma fruta que faz com que o usuário tome o dobro do dano físico de outros usuários. Ela já foi dita sendo a Logia mais poderosa, então eles precisavam dar um nerf na fruta. E esse foi o jeito que o criador fez para isso. Porque, cara, é uma fruta realmente muito, muito forte. Ele consegue criar buracos negros para sugar tanto objetos como pessoas também. E os objetos, quando voltam todos quebrados. Então a gente não sabe o que tem nessa outra dimensão, se realmente tem uma outra dimensão, né? Mas também ele consegue retirar o poder da fruta de outros usuários parcialmente, cara. Isso que torna essa fruta muito perigosa. Não importa quem seja o outro usuário que ele esteja lutando contra, se ele conseguir encostar no cara, ele vai conseguir tirar o poder da fruta dele, cara. Isso que torna essa fruta tão ameaçadora, ainda mais nas mãos do Barba Negra, que é um cara muito estrategista e que sempre pensa muito, muito mesmo no que ele tá fazendo, cara. A gente não sabe quais são os planos do Barba Negra, mas ele utilizando tanto a fruta da escuridão quanto a fruta do terremoto, ele se torna quase imparável. Realmente, eu não sei como que eles vão conseguir vencer esse cara, porque o cara é muito poderoso. Ele tem duas das frutas mais fortes da série inteira, cara. E, mano, a gente viu muito, muito pouquinho ainda dessa fruta da escuridão sendo utilizada. Eu tenho certeza que ainda a gente vai ver o pessoal passando muito perrengue com o Barba Negra. Em segundo lugar na nossa lista, a gente tem a fruta da cirurgia, ou a fruta da operação, né? Uma fruta do tipo Logia, que permite com que o usuário crie um campo, onde ele chama de sala, room, em que ele pode fazer o que ele quiser ali dentro. O usuário dessa fruta é o Trafalgar D. Waterlaw. Desde que essa fruta foi apresentada pra gente, nós já vimos que o OP no nome dela não é de operação, é porque ela realmente é uma fruta overpowered, porque ele consegue fazer um campo e fazer qualquer coisa dentro desse campo. Ele consegue retirar membros das pessoas, consegue trocar personalidades, consegue fazer qualquer coisa, cara, literalmente qualquer coisa. Ele troca de lugares com objetos e, cara, quando a gente viu isso, a gente pensou, pra que esse cara vai perder? Foi por isso que o Oda teve que colocar que ele só consegue manipular quem tá dentro do room que tem um haki inferior ao dele, porque senão ele realmente seria um deus. Ele já é praticamente um deus, só que ele seria mais ainda. Cara, ele poder trocar de lugar com qualquer pessoa ou objeto, como o Shambles, já é algo muito absurdo, cara. E ele consegue atacar os órgãos internos das pessoas, cara. Quanto mais ele consegue treinar, maior ele consegue aumentar o alcance do room dele, como a gente viu depois do time skip, cara. Esse cara é insano. Ainda assim, essa fruta tem mais um bônus, porém não seria pra ele, mas pra quem ele quiser, que é a cirurgia perene, que em troca da vida dele, ele consegue com que outra pessoa se torne imortal.
imortal. Por isso que essa fruta tem um valor tão alto pro governo mundial. Eu não sei se o Oda vai ter coragem de matar o Law para que a gente veja a cirurgia perene em ação, porque ele é um personagem muito querido pelos fãs e eu acho que ele não vai ter essa coragem de matar ele. Nós vamos ter que ver essa cirurgia perene sendo feita pelo antigo usuário ou alguém do século perdido que tenha utilizado essa fruta, porque matar o Law vai ser muita sacanagem com os fãs. A gente já perdeu o Ace, perdeu o Law também, vai ser demais, né? E agora vamos seguir para alguns bônus que eu preparei antes de chegar no primeiro lugar. Eu separei alguns personagens que ainda não tem nenhuma fruta confirmada, não tem nem confirmação de que eles realmente têm uma fruta. O primeiro aqui que eu separei é o Monkey D. Dragon, o pai do Luffy, e a sua suposta fruta do vento ou zoa mítica que faz com que ele controle o clima. Desde a primeira aparição dele, a gente já viu algumas tempestades e algumas ventanias que vieram do nada para estar ajudando alguns personagens, como no caso o Luffy, que ele ajudou lá em Logtown, e também o Sabo, quando ele resgatou ele tá sempre meio que voando, com os trajes voando, e ele utiliza a cor verde, que eu acredito que vai ser a representação do vento nessa obra. Depois dele, a gente também tem as 5 estrelas anciãs, né, os Gorosei, que estão no topo do governo mundial, e eles apareceram em algumas formas meio demoníacas, assim, quando estava sendo explicado o flashback do Sabo, do que aconteceu na Reverie. Então a gente não tem nem certeza se realmente são frutas, mas recentemente a gente viu um deles chegando em Egghead para estar acabando com o Vegapunk, e cara, eu não sei se isso é uma fruta, mas se for, é realmente uma das mais poderosas de todas. Quem chega é o Saturno e ele se transforma numa espécie de aranha gigante e ele já começa teleportando do navio dele pro meio da ilha por meio de um pentagrama, cara. É muito sinistro. Sem contar também que a durabilidade dele tá muito insana e ele consegue até regenerar uma parte do corpo inteira, cara. Se todos eles tiverem frutas e se as frutas forem poderosas assim, realmente vale eles estarem em uma posição muito alta nessa lista. E acima deles eu vou colocar Imusama, que a gente também não tem nenhuma informação, mas pelos flashbacks do Sabo a gente viu também que teve uma forma demoníaca, gigantesca. Então, se Imusama tá no topo do mundo, acima dos Gorosei, com certeza se tiver uma fruta vai ser muito mais poderosa do que a deles. Então eu deixei eles separadinhos aqui como um bônus, até porque não tem nenhuma confirmação. E agora vamos pro primeiro lugar da nossa lista. E o primeiro lugar não podia ser outro senão a zoa mítica do humano modelo Nika, que permite com que o usuário se torne o deus do sol Nika. O usuário dessa fruta é o Monkey D. Luffy, o nosso protagonista do anime, que teve a fruta rebatizada com esse nome. Antes Gomu Gomu, e agora a gente descobriu que o governo mundial mudou o nome dessa fruta para as pessoas não saberem o que ela realmente era, que é a fruta do deus do sol Nika. Cara, foi um retcon, um gigantesco retcon, que até hoje ainda divide a galera. Tipo, eu mesmo não sou um dos caras tão a favor disso, de ter mudado a fruta, porém pro personagem faz sentido, até porque o deus do sol Nika é o deus da libertação, é o deus que vem libertar os escravos, e a pessoa que mais preza por liberdade nesse mundo é o Luffy. Então faz muito sentido que ele tenha a fruta do deus da libertação. Só por ser uma fruta de Deus, já vale um lugar muito alto nessa lista. Ah, se amanhã descobrirem que tal personagem tem a fruta do deus da pamonha, com certeza vai ser um cara que vai estar num ranking muito alto por ser uma fruta de um deus. Não foi tão explicado ainda o porquê que o Luffy tá sempre de borracha, né? Mas a gente viu que quando ele entra no estado de Nika, que é o despertar da fruta, o Gear 50, ele se torna muito insano, cara. O Eiichiro Oda mesmo já falou, o criador de One Piece, que ele se inspirou muito nos desenhos antigos para estar fazendo o Gear 50. Então é por isso que a gente vê o Luffy sorrindo e fazendo coisa tão de bobalhão assim, digamos, né? Os olhos saindo da cara. E cara, deixa tudo realmente bem engraçado. A intenção dele era essa. Mas tipo, ele manipula a realidade, cara. O bel prazer dele, ele torna qualquer coisa de borracha, cara. Tanto o chão, quanto paredes. Ele consegue fazer com que os inimigos também entrem nessa de serem abobalhados
raros, como ele fez com Kaido e até com o próprio Kizaru. E cara, ele consegue fazer coisas surgirem a partir do nada, como em Egghead, ele puxou o cabelo dele para baixo e se tornou um óculos. Cara, uma fruta de manipulação de realidade é algo realmente de outro nível. E isso fez com que ele se tornasse o primeiro lugar dessa lista, porque a gente ainda tá vendo a extensão dos poderes dessa fruta e toda demonstração que tem é superior a outra. Tanto quanto Kaido jogou um raio no Luffy, ele tornou o raio inteiro de borracha, cara. É uma fruta com poder incomparável, realmente incomparável. Falei que o pessoal vai ter problemas com o Barba Negra, mas cara, o Barba Negra também vai ter muito problema com o Luffy. Tanto o Barba Negra quanto o Insama, porque o Luffy tá muito forte. E eu tenho certeza que quanto mais ele utilizar, mais ele aprender, ele vai causar mais sorrisos nas pessoas e vai continuar manipulando ainda mais a realidade. Uma coisa também muito maneira é que desde sempre o criador deixou claro que caso os personagens de One Piece tivessem nacionalidades do nosso mundo, o Luffy seria brasileiro. E principalmente no anime, eles adotaram muitos golpes de capoeira pro Luffy. Ou seja, uma luta brasileira num personagem dito brasileiro. E cara, vale muito a pena vocês verem as lutas do Gear 50 em câmera lenta ou reduzida, para vocês verem a quantidade de detalhes que eles estão colocando no anime, cara. Foi muito legal a gente ver a luta dele contra o Kizaru também, que o Kizaru demonstrou uma luz amarela e o Luffy uma luz branca. É como se fosse uma luz de Deus contra uma luz criada por humanos. Sempre eles estão colocando essas jogadinhas assim, sabe? Algumas coisas que deixam bem claro o quão superior o Luffy tá sendo nessa forma. E aí, achou que eu deixei alguma fruta muito importante de fora dessa lista? Deixa aí nos comentários pra eu já saber. Curtiu o vídeo? Já deixa aquele like. Tem alguma outra sugestão de tema? O próprio One Piece mesmo, ou de algum outro anime que você quer ver? Algumas frutas que tenham usuários fracos ou algo desse tipo? Deixa aí nos comentários também, que eu vou estar lendo todos. E também se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo. E se você ainda não viu o último vídeo que eu fiz analisando o Quarteto Fantástico e se perguntando se é o filme do ano, eu tô deixando ele bem aqui. Então, dá uma conferida lá. E é isso aí, galera. Obrigado e até a próxima.